E aí, meu povo, vamos dar sequência ao nosso estudo da cinemática, falando um pouquinho agora sobre a velocidade escalar média, um tema extremamente recorrente nos grandes vestibulares, né? Então, olha só, para entender essa grandeza física, eu devo entender como que o deslocamento ele se correlaciona com o tempo, tá? Então, primeira característica importantíssima aqui da velocidade escalar média é que esta velocidade ela é constante, tá? Velocidade constante. Vamos entender o que isso significa. Como que esse cara pode ser constante, né? Bom, para que a minha velocidade seja constante, a gente tem que pensar que o deslocamento e o intervalo de tempo usaremos o T minúsculo, são grandezas inversamente proporcionais. Oh, desculpem, diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Se são grandezas diretamente proporcionais, para o meu resultado ser constante, a minha relação, já que o resultado é a velocidade média, é uma razão. Então, por isso que ficamos com ΔS sobre ΔT. Ou seja, se eu aumentar o valor de cima, eu aumento o valor de baixo proporcionalmente, na mesma taxa de aumento. Então, aqui eu quero dar um destaque, tá, para essa expressão física, que é uma expressão que vai ser muito utilizada por nós aí no nosso estudo daqui para frente, tá bom? Então, lembrando o ΔS de deslocamento e ΔT de intervalo de tempo, né? Sendo assim, eu tenho que estudar um pouquinho as unidades de medida que são utilizadas aqui, né? Então, o meu deslocamento e o meu tempo, eles vão ter unidades de medida características. Veja, para cada grandeza física, eu tenho mais de uma unidade de medida. Consequentemente, eu devo estabelecer um padrão. O padrão é dado pelo chamado Sistema Internacional de Unidades e Medidas, que é o nosso sistema de referência para as unidades. Então, usualmente, usamos o quê? Quilômetros para ΔS. Podemos usar também metros. Usualmente, usamos para o tempo, hora. Mas é muito mais usual o segundo dentro da física, utiliza-se muito. Então, essas grandezas que estão aqui, que eu estou dando um destaque, essas unidades de medida das grandezas deslocamento e tempo, são unidades de medida usuais do dia a dia. Já essas duas unidades de medida aqui, elas são unidades de medida que são as unidades padrão que o nosso SI determina, o Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Sendo assim, como ficamos com a unidade de medida de velocidade, já que temos mais de uma forma, de forma muito tranquila. Se é uma razão ΔS sobre ΔT, vamos pegar primeiro usual ΔS em quilômetro dividido pelo ΔT em horas, quilômetro por hora. Ou como devemos estabelecer no SI, deslocamento em metros, o tempo em segundos, a velocidade é dada em metros por segundo. Agora vamos falar um pouquinho sobre as conversões, né? Que é onde o aluno se perde bastante. 1 quilômetro, o K antes da unidade metro, você pode ler assim também, quilômetro, representa 1000 daquela unidade de medida. Então, 1 quilômetro são 1000 metros, eu multiplico por 1000. Agora, 1 metro são quantos centímetros? 100, né? Olha o Czinho de 100 centímetros. Ah, professor, mas 1 centímetro são quantos milímetros? 10 milímetros, certo? Então, você pode,
né, sempre estar ali convertendo daqui para cá, multiplicando todos os fatores, né, aqui, ó, multiplicando, aqui multiplicando, e a volta dividindo, né, operação oposta, certo? Para tempo, nós temos ali 1 hora multiplicando ali dá 60 minutos, certo? 1 minuto como sendo ali 60 segundos. E claro, se você quiser passar de hora para segundo direto, que é bem útil na física, 60 vezes 60, que é 3.600 segundos, tá bom? Então, sempre multiplicando, né? Daqui para cá, ó, igual, apontamos ali para o deslocamento. E se você for fazer a operação inversa, o caminho inverso dividindo ali. Tudo bem? Bom, existe uma forma de você transformar quilômetro por hora para metros por segundo diretão, sem muita enrolaçada ali, né? Então, você pode pensar assim, bom, se eu quiser transformar 1 quilômetro por hora em metros por segundo, como que faz? Bom, é 1 quilômetro por 1 hora, né? Então, mexe em cima, ó. 1 quilômetro não são 1.000 metros? Pode representar aqui, 1.000 metros. 1 hora não são 3.600 segundos? Ó, metro por segundo já apareceu. Como aquilo ali é uma divisão, eu posso cortar 2 zeros com 2 zeros. E por ser uma fração, tudo que eu faço em cima, eu faço embaixo. Ó. Se eu dividir em cima por 10, embaixo eu divido por 10 para não alterar o meu resultado. Então, 10 dividido por 10 em cima, ficamos com 1 metro. 36 dividido por 10, 3,6 segundo. Perceba, transformar de quilômetro por hora para metros por segundo é uma divisão por 3,6. Então, este fatorzinho aqui é de extrema importância para converter velocidade direto. A gente pode montar até um esqueminha aqui agora que você já entendeu, ó. De quilômetro por hora para metros por segundo, nós podemos montar aqui um esqueminha, ó, daqui para cá e daqui para cá, ó. De quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou dividir pelo fator de 3,6. De metro por segundo para quilômetro por hora, multiplicamos por 3,6. Lembrando que é só para conversão de velocidade. Tudo bem? E aí eu posso dar alguns exemplos para vocês não se perderem aí, né? Eu posso colocar assim, ó. Vou colocar aqui exemplo 1, exemplo 2 e aqui um exemplo 3. Por exemplo, ó, 36 quilômetros por hora. Quero saber quanto que isso vale em metros por segundo. Divide por 3,6. 10 metros por segundo. 72 quilômetros por hora. Divide por 3,6, professor, dá 20 metros por segundo. 108 quilômetros por hora. Divide por 3,6, professor, isso aí dá 30, né? Então, o que eu estou querendo te dizer? Que a cada 36 metros por segundo, eu tenho 36 quilômetros por hora, eu tenho 10 metros por segundo. Sacou? Você pode ir indo de 36 em 36, você está indo de 10 em 10. Pegou a ideia? Importante, tá? Porque os alunos perguntam muito assim, professor, mas quando que eu tenho que mexer na unidade de medida? Quando eu tenho que converter essa tal unidade de medida? Perceba, você vai mexer na unidade de medida todas as vezes que as unidades não estiverem batendo, não forem coerentes. Exemplo, a questão me dá uma velocidade de 20 quilômetros por hora e me dá um tempo de 10 segundos. Gente, quilômetro por hora e o tempo em segundos, o tempo tem que estar em hora ou a velocidade em metro por segundo, para que as unidades sejam correspondentes. Por isso que é tão importante você aprender as unidades de medida. As unidades, elas caracterizam as grandezas físicas, elas dão sentido àquilo que você está fazendo, tá bom? Portanto, nunca se esqueçam, toda vez que for estudar física,
olha para a unidade de medida da bagaça, porque se não olhar para a unidade de medida da bagaça, vai dar ruim, né, você vai acabar misturando as unidades, e aí seu conceito vai por água abaixo, tá legal? Então, nesse primeiro momento, né, você viu no vídeo anterior os elementos que compõem ali o estudo dos movimentos da cinemática, você viu distância, deslocamento, referencial, trajetória, né, e aqui você juntou deslocamento com tempo, entendeu que é uma velocidade escalar média, lembrando, estamos falando apenas da parte numérica da velocidade, juntamente com as suas unidades de medida e suas conversões. Tudo bem? No vídeo em sequência, a gente vai entrar de forma um pouco mais aprofundada no movimento caracterizado por uma velocidade constante, que é um movimento retilíneo uniforme, tá bom? Então, vejo vocês no próximo vídeo, galera. Um beijinho, ó. Até mais.